Legislativo mais perto de você? Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Fala Vereador para você aqui na Rádio Araras FM 107,7, recebendo hoje aqui o presidente da Câmara Municipal de Araras, o vereador Carlos Alberto Jacovetti, vereador que está com a gente aqui para bater um papo, falar um pouco do trabalho que vem sendo realizado pelo vereador e também na Câmara Municipal de Araras. Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara, boa tarde, sempre um prazer tê-lo aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde, Nilson Zanqueta, boa tarde a todos os ouvintes da Araras FM 107.7, é sempre uma alegria estarmos aqui na casa dos nossos ouvintes, nos carros, nos seus locais de trabalho. Vamos à nossa conversa. Muito bem, então, vou começar aqui falando de vários assuntos, entre eles um que chamou a atenção aí nas últimas semanas, que foi para regulamentar o rateio de honorários advocatícios aos procuradores do município de Araras, um projeto que foi aprovado em dezembro, pela Câmara Municipal de Araras em sessão extraordinária, que aliás convocada pelo senhor, e que foi aprovada com várias emendas, até para adequar o projeto que veio do Executivo, mas tivemos na sessão retrasada, na Câmara Municipal, o prefeito colocando um veto, nesse projeto, principalmente por conta das emendas feitas pelos vereadores. E foi um projeto que o veto foi rejeitado, pela maioria dos vereadores, mas houve muita discussão. Como é que o senhor analisa essa questão do projeto que regulamenta o rateio de honorários advocatícios aos procuradores do município de Araras? Bem, Nilcinho, esse é um projeto, ele vamos dizer assim, ele é muito polêmico, ele é muito controverso. Existe aí até alguns setores do jurídico, os juristas, que acham que ele não deveria prosperar. Porém, esse é um projeto que ele já está vigorando há muito tempo em muitas cidades, algumas até há dezenas de anos. E o que acontece? Desde que esse projeto veio para a Câmara a primeira vez, há cerca de 11 anos, quando eu fui vereador em 2008, 2009, esse projeto, na época foi o Dr. Brambila que enviou, eu falei que eu até seria favorável à sua aprovação, mas com uma série de ressalvas. Na época a gente criava lá na Câmara um fundo, a gente limitava o valor que a somatória do salário, dos advogados e mais os honorários não poderia passar um determinado valor. E na época houve por bem, o projeto foi retirado, ele voltou agora em 2017, 2018, acabou não sendo aprovado, eu votei favorável, na época tivemos apenas 4 votos, ele foi recusado. E o que é assim a minha maior preocupação, Nilcinho? Se isso virou lei, se o município não disciplinasse na forma da lei, que é muito claro isso, poderia num momento qualquer haver uma entrada na justiça por parte dos procuradores reivindicando esses valores. E assim como hoje nós estamos vivendo um inferno astral, que esse ano nós temos que pagar aí entre 11 e 12 milhões para aquele grupo de vereadores de 30 anos atrás que entraram com ação na justiça, eu também não queria deixar para a história de Araras, deixar para o futuro de Araras um imbróglio desse tamanho. Porque certamente, numa ação judicial, os procuradores seriam vencedores e esse dinheiro, inclusive, o que ficou para trás, acabaria sendo necessário pagar a eles com multa, correção e etc. E eu não queria, em hipótese alguma, deixar que isso acontecesse. Embora o projeto que o prefeito enviou, eu por mim deveria haver alguns ajustes. Então eu criei uma série de emendas que acabou possibilitando a aprovação desse projeto. Para minha surpresa, nós conseguimos 11 votos, todos os vereadores foram favoráveis. E para minha surpresa também, nos bastidores, no dia da votação, eu cheguei a pedir para o prefeito retirar o projeto, porque nos bastidores ele não seria aprovado. E quando um projeto não é aprovado, dá um desgaste muito grande. Até porque, é importante frisar, já estava havendo uma animosidade, uma verdadeira
briga, guerra interna entre os procuradores e toda a administração, porque esse projeto ele ia, voltava. Então a motivação dos procuradores estava sendo muito negativa, o ambiente dentro da prefeitura estava sendo muito ruim, e eu também trabalhei para que esse ambiente voltasse à normalidade, que as pessoas pudessem produzir, trabalhar com alegria, com determinação, pelo bem do município de Araras. Então o que acontece? Nessas emendas que eu criei, eu fiz o fundo, né, para que a parte dessa receita de honorário de sucumbência, depois eu vou explicar o que é para a população entender, parte dessa receita ficasse depositado numa conta específica, e esse valor tem que ser usado para melhorias no próprio segmento, né, da procuradoria. Por exemplo, cursos para os procuradores, compra de computadores e equipamentos de todo o tipo, compra de programas, reformas. Aliás, a emenda mais importante no projeto, né? Essa que seria ao invés de 100%, né, do valor do salário do prefeito, 70%. Seria 70% para o pagamento dos advogados, dos procuradores, e 30% para a manutenção aí, né, do trabalho deles. Então, vamos dizer assim, ficou... Ou seja, se não fosse vetado, essa emenda não valeria. Exato. Aí o que os procuradores poderiam receber até o valor do salário do prefeito. Eu acho isso muito complicado, né? Inclusive tem aí alguma coisa andando aí em nível bem superior. Se não me falha a memória, foi a ministra Raquel Dodge que entrou com uma ação para se estudar, para se pensar nesse aspecto. Por quê? O procurador, todo advogado, ele vai defender o Nilcinho numa causa aí contra o Jacovete. Aí ele ganha a causa, o advogado Nilcinho. Então o Jacovete ele é obrigado a pagar para o advogado Nilcinho um valor que se chama honorário de sucumbência. Significa o quê? O Jacovete perdeu a causa para o Nilcinho, sucumbiu, então a justiça determina um determinado valor que vai diretamente para o advogado. Isso é uma lei, cláusula pétrea mesmo, não tem como alterar. Acontece que houve um entendimento que isso também tem que valer para os advogados do setor público. Então o que acontece? Foi inclusive um dos apontamentos da gente desde lá de trás, da própria Raquel Dodge. Eu entendo que a lei ela é válida e nós temos que seguir a lei, né? Se alguém mudar a lei, a gente volta a seguir a lei com a mudança que ela possa vir sendo aí em nível federal. A dúvida que surgia é que o advogado ele já recebe um salário para trabalhar. Então o que acontece? Quando o Nilcinho contrata um advogado particular, esse advogado ele tem gastos com o escritório dele, com a funcionário, etc. Então a sucumbência é para suprir essas despesas. Ocorre que o advogado público ele não tem esse custo. Ele já tem uma estrutura que é paga pelo poder público para ele e ele já tem o salário. Então, o que eu fiz? Justamente essa adequação para que se ficasse alguma coisa, vamos dizer assim, no meu entendimento, mais dentro de uma normalidade. E como a lei diz que o teto é o salário do prefeito, eu acabei entendendo, né, e convencendo os colegas vereadores que se o teto é 20, não significa que você não possa fazer uma lei onde o teto do município seja abaixo disso. Você não poderia fazer algo acima. Então, quando você fala, o teto é isso, quer dizer, abaixo você está dentro da lei. Foi esse o meu entendimento. O prefeito, juntamente talvez até com parte dos procuradores, entendeu que deveria derrubar, né, essas emendas, enviou para a Câmara o veto, e foi em 3 anos, foi a primeira vez que eu votei contra um veto de prefeito. Porque eu tenho por mim que, mesmo que fosse projeto meu, eu nunca votei contra veto, porque eu entendo que o prefeito jamais vai fazer algo para ir contra a Câmara, para ir contra os vereadores, para ir contra a população, a não ser que ele não tenha a mínima possibilidade disso. Ocorre que, nesse caso, o projeto só foi aprovado porque existiram as emendas. Agora, como que o executivo vai derrubar as emendas? Aí ficaria uma coisa totalmente incoerente. Não teria sentido ter aquela extraordinária lá para votação nenhum. Das emendas. Exato. Inclusive, no sim foi, né? Eu até comentei outro dia na Câmara, essa sessão extraordinária eu marquei no dia 13 de dezembro, que é o dia do aniversário de casamento, né?
o Carlos Giacovetti e a Maria Rosa Carminati Giacovetti, quer dizer, era um dia totalmente improvável, mas o ano estava terminando e eu não queria que esse projeto deixasse de ser votado o ano passado, porque se ele não fosse aprovado, esse ano eu poderia colocá-lo novamente para votação e tentar trabalhar para que houvesse a sua aprovação. Isso para mim é muito claro. E essa sessão, Nilson, ela foi de 6 horas. Foi um desgaste, e aí a gente conseguiu que os colegas entendessem da necessidade de aprovar o projeto para que não para não termos no futuro problemas financeiros de monta elevada, como está acontecendo agora com os vereadores de 28, 30 anos atrás. Para o município ter uma ideia, começou 11 horas da manhã, terminou 5 da tarde. E muita discussão nesse projeto, porque foram várias emendas para adequar o projeto e agora não tinha sentido vetar. Agora, o curioso é que os próprios procuradores, foi um projeto aprovado para os procuradores, que eles tanto queriam, e agora os próprios procuradores também estavam querendo vetar, né, o projeto. Aí eu vou dizer o seguinte, é um direito deles. Existe sim o entendimento que esse valor de honorário tem que ser o salário, igualmente o salário do prefeito. Que é hoje 20 mil reais. Né? Existe o entendimento que esse salário poderia ser até o do procurador do Estado, que é até acima disso. Então, eles estão no direito deles, né? E compete a eles exercer esse direito e compete a nós exercemos o nosso de limitar isso até pelo bem da cidade, né? Isso, porque os vereadores trabalham para a cidade como um todo, né? Para a população como um todo. Exato. E é bom explicar também, Jacó, que esse, me permita chamar de Jacó, né? Jacó, exato. Carlos Alberto Giacovetti, nosso presidente da Câmara, esse dinheiro, né, de honorário de sucumbência, vale ressaltar para que a população entenda também que não é um dinheiro público, né? Exato, e na verdade é por isso que eu tentei explicar no começo, mas muito bem lembrado que você disse. Ele não é um dinheiro que ele fica lá, que ele vem da arrecadação de impostos, etc., emendas e tudo mais. Ele é um dinheiro que ele entra no caixa a partir do momento que o munícipe perde uma causa contra a prefeitura. Aí o juiz arbitra um valor, o munícipe tem que depositar esse valor. Agora, por que eu tenho essa ideia no sentido, desde lá de trás, que eu sempre dizia o seguinte, olha, então beleza, honorário de sucumbência, a lei diz que é do procurador, ponto. Se o procurador ganha uma causa, então vem o honorário de sucumbência, ele recebeu, maravilha. Agora, quando ele perde uma causa, e é normal você perder uma causa, ganhar ou perder faz parte da sistemática. Ele sai do salário dele. Não sai do salário dele. É evidente que nem poderia sair, né? Então, senão fica um contrassenso. Quando ganha, ele recebe todo o bônus. Quando perde, quem paga é a própria prefeitura. Então, essas emendas foram para dar um equilíbrio justamente nessa situação, viu, Nissim? Muito bem, então tá aí bem inclusive, explicado. Só para esclarecer, na sessão, na aprovação do projeto, foram 11 votos favoráveis, porque todos já sabiam que teríamos as emendas e os 11 vereadores também votaram nas emendas. Né? Se não me falha a memória, nas emendas acho que teve um voto negativo nas emendas, se não me falha a memória. Mas isso também é irrelevante. Agora, o veto do prefeito, nós tivemos 6 votos para derrubar o veto e 5 votos para manter o veto. Então foi uma coisa até incoerente, porque se você teve 11 vereadores que apoiaram aquelas emendas, apoiaram o projeto, de repente 5 mudaram de ideia. Complicado, vamos parar por aqui, né? Vamos em frente. Muito bem, Carlos Alberto Giacovetti, presidente da Câmara Municipal, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Vereador. Agora são 12:16, estamos ao vivo aqui nos estúdios da 107,7 da Rádio Araras FM. Aliás, ô Giacovetti, o senhor sempre quando vem aqui no programa aqui, nós temos que tratar dos assuntos mais polêmicos que há lá na Câmara Municipal. Afinal, o senhor foi vice-presidente nessa legislatura, mas nos primeiros 2 anos, né? E agora como presidente. Um outro assunto que, aliás, pela primeira vez na história, o senhor mesmo disse isso lá na Câmara Municipal, que Araras recebeu uma denúncia de um munícipe ou de uma munícipe para a instauração de comissão para apurar denúncias contra o prefeito. Foi a primeira vez na história e o senhor até pediu para que as pessoas pudessem ter ali, os próprios vereadores, né, pudessem ter a cabeça no lugar para saber votar, porque Araras já tinha tido
4 prefeitos, se eu não estiver enganado, que não seria uma boa caçar de novo, e era um problema administrativo, e o senhor teve que conduzir essa questão. Como foi conduzir essa situação, presidente? Bom, veja bem, toda vez que chega uma denúncia, via de regra, o povo, a população, né, o munícipe, o pagador de impostos, ele tem por si que você deve apurar essa denúncia. E eu acho isso saudável. Entretanto, existem denúncias e existem denúncias. No caso do nosso prefeito, a denúncia que chegou, eu estudei muito delongamente. Por quê? Primeira vez na história da cidade que isso acontece. No momento que a gente sabe que a situação de todos os municípios ela é muito delicada em relação à questão financeira. Já existe um desequilíbrio muito grande porque a economia não anda, a arrecadação não aumenta, então as dificuldades acontecem porque o gasto do município ele não para, ele só aumenta. Então estudei muito delicadamente, longamente, reuni por várias vezes nossos 4 advogados lá da Câmara, ouvi também a parte legal. E para mim foi muito claro, como que eu iria instaurar um processo para uma possível cassação do prefeito, se os motivos apresentados não tinham razão para isso. E na minha fala eu disse claramente, olha aqui, se tivesse motivo, eu seria o primeiro a trabalhar para instaurar essa cassação. Porém, não tem. E eu expliquei o motivo. Então, um dos motivos para o povo de Araras que está ouvindo entender, era que o prefeito teria assinado a documentação de uma determinada empresa que faz a limpeza em data posterior ao vencimento do contrato. Então eu dei um exemplo muito simples, Nilcinho. Eu vou dizer aqui para você, está tendo um jogo de basquete, aí o Nilcinho é o jogador, tá lá, pum, o time adversário jogou uma bola e fez uma cesta de 3 pontos e ficou 100-97. Aí o time do Nilcinho está perdendo. De repente o Nilcinho olha no cronômetro, faltam 5 segundos. Ele pega a bola e joga a bola lá do fundo, porque 5 segundos. Entre ele olhar para o cronômetro, pensar, fazer o gesto e arremessar, no que a bola saiu, de repente, no meio do caminho, pum, acabou o tempo, apita a campainha e o jogo acabou. Se o jogo acabou, você não poderia então prorrogar o jogo. E você também não poderia prorrogar o contrato, para dar um exemplo. Ocorre que quando o Nilcinho jogou a bola, ele já tinha feito toda a ação com a intenção de fazer a cesta. E quando ele lançou a bola, terminou o jogo, mas a bola já estava andando, a bola continuou e fez a cesta. Portanto, a cesta foi validada. E é o mesmo caso desse contrato. Esse contrato ele já havia sido feito toda a documentação interna, tanto pela prefeitura como pela empresa, e só faltou a assinatura final do prefeito. E eu sempre digo, Nilcinho, pelo que eu tenho ali na Câmara e pelo que eu vi na prefeitura, é muito comum um documento ficar parado, porque o prefeito ele está com aquela montanha, literalmente, de documento para ler, assinar, avaliar, e é normal que você, às vezes, você tenha que sair, você viajou, você ficou doente, faltou mais um outro documento para aquilo caminhar, e o documento fica parado um tempo mesmo. Então, para mim, isso não é um motivo para instaurar a cassação de um prefeito. E outros motivos também bastante simplórios, né? Que, por exemplo, alegando que a empresa que está fazendo a limpeza também haveria feito ou fez, né, umas manutenções de praças. Porém, eu li o contrato dizia claramente que a contratação da empresa para fazer N serviços, e um deles, qualquer tipo de prestação de serviço. Então, está muito claro que isso também não era motivo. Tanto é que eu fui claro, olha, o Ministério Público já está com essa ação. O próprio Ministério Público tem a prerrogativa de entender se é motivo para cassação ou não. Se ele entender que é, o Executivo vai exercer a sua defesa. Então, olha, eu não sou do grupo político do Júnior Franco, não sou do grupo político de ninguém. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa totalmente isolada disso, você sabe disso, tá? Eu tenho a minha autonomia, eu tenho a minha maneira de ser, e para mim, independente de quem fosse o prefeito, eu teria tomado a mesma posição, porque eu me atentei aos fatos e não às pessoas. E disse aos colegas vereadores, olha aqui, se vocês votarem politicamente, votarem com o fígado, porque o prefeito deixou de atender vocês em um determinado
item que vocês pediram, ou porque vocês acham que vocês são contra ele politicamente, ou porque vocês acham que quanto pior tiver, melhor para o grupo político, pelo amor de Deus, não façam isso. Exato. Porque hoje o povo de Araras vai saber quem é quem aqui. E felizmente essa fala ajudou muito. Quero ressaltar aqui também a fala da vereadora Deise Olímpio, que ela acabou conseguindo, durante a fala dela, numa parte que ela pediu para um dos vereadores que iria votar pela cassação, ela conseguiu reverter o voto dele, e essa diferença que acabou sendo primordial que pesou na balança, e a gente conseguiu que não houvesse. Porque você imagina, Nilson, pelo amor de Deus, instaura essa cassação, não ia cassar, tá? Mas ia ficar um período mais complicado. Aí o Nilson está querendo montar uma empresa em Araras, vem aqui, conversa na prefeitura, secretário, prefeito, aí chega para ele, mas o prefeito lá está em processo de cassação. Ponto, ele já para tudo, já vai para Limeira, já vai para Leme, já vai para Americana, e a gente ia ficar a ver navios prejudicando o povo de Araras. Ou seja, atrapalha o crescimento, né? O progresso do município, com toda certeza. Agora, Jacó, o senhor mesmo disse lá também na sessão, não é? Se fosse um caso em que tivesse causado algum dolo, má fé, eu era o primeiro a trabalhar. Tivesse prejudicado o cofre público, alguma coisa que realmente tivesse prejudicado a municipalidade e a cidade, sem dúvida, aí seria um outro caso, né? Perfeitamente, eu sei. O que não foi o que aconteceu aí também, concordo. Felizmente. Acho que foi uma decisão acertada aí da Câmara Municipal. Não tinha sentido essa abertura aí de comissão para apurar essa denúncia, conforme muito bem explicado aqui pelo Jacovetti, porque muitas vezes o documento você começa a assinar, está tramitando e às vezes vence e não tem sentido, né? Inclusive, Nilson, eu dei o exemplo da cidade de Leme, que no último mandato, o Leme teve 4 mandatos, né? Foram 3 prefeitos diferentes, porque assim, entrou o primeiro, cassou, aí entrou o Paulo Blaschi, daí um tempo cassou, entrou o vice dele, que era o Zanóbio. Coincidência, o Zanóbio também é Jacovetti, parente meu, vai vendo lá em Leme. Caçou, aí o Zanóbio, vamos dizer assim, por força aí da própria lei, ele reverteu, então o Zanóbio saiu novamente do cargo e voltou o Paulo Blaschi. Então, para a cidade de Leme foi uma tragédia, né? Foram 4 mandatos em apenas 3 anos e meio. No caso de Araras, nós já tivemos 4 mandatos em menos de 2 anos. Você imagina agora no 3º ano você ter um 5º mandato. Pelo amor de Deus, isso é pior. Nossa, nem o parlamentarismo funciona. É uma verdadeira tragédia, realmente. Com certeza. Agora, aliás, o senhor fala com muita propriedade porque talvez, acho que é um dos poucos, se não o único que foi aí presidente da Câmara Municipal, foi secretário, foi vice-prefeito, foi prefeito. Vice-presidente da Câmara. Vice-presidente da Câmara, quer dizer, tem interino e eleito, né? Realmente, Nilson. Tem uma vasta experiência na vida pública. Isso aí foi coisa de Deus, né? Porque eu sempre tive grupo político muito fraquinho, né? Partidos sempre muito pequenos. E eu acabava sempre entrando por força de coligação. Aí na hora H acabei sendo escolhido para ser candidato a vice-prefeito por 2 vezes. E agora na Câmara você vê a ironia, né? Como que é uma coisa louca, como o Gil Zaniboni sempre fala, Jacovetti, esse foi seu destino. Eu fui o vereador dos 11, o que teve menos votos, né? Eu fui, na verdade, em número de votos, eu fui o vereador de número 18. Já disse aqui, mas vou dizer que é porque o pessoal compra um bilhete de loteria aí, ó. O meu número era o 18, 018. O meu partido era o 18. Eu tive 818 votos. Puxa vida. Fui o vereador de número 18, ou seja, teve 17 vereadores que tiveram mais votos que eu. Aí no ano de 2018 eu fui vice-presidente interino, fui vice-presidente eleito, fui presidente interino, fui presidente eleito e fui prefeito interino. Tudo em 2018? Tudo em 2018. Então 18 tem que... Joga na loteria aí. Tem que estar caminhando junto com o número 18. Mas voltando, né, assim, então foi uma coisa aí, eu acho que de Deus, né? O que eu também sofri na política, né, com algumas coisas que fizeram lá atrás contra mim. Eu, inclusive, enquanto prefeito, né, eu tinha o chamado a faca, o queijo, a goiabada e o guardanapo na mão. Eu poderia ter, vamos usar um termo assim, me vingado, né, me vingado de todas as pessoas que me maltrataram de uma maneira cruel, absurda lá atrás. Foi muito triste aquilo para mim. Mas Deus me deu essa oportunidade de mostrar que a vida, ela não pode ser feita de mágoa, de ódio e de rancor. A vida tem que ser pautada pelo perdão
e pela aglutinação das pessoas, sejam elas seus amigos ou seus inimigos políticos. Não da maneira que a gente vê que a política vem sendo feita, que é os acertos, os conchavos, aonde para se ganhar mais, para se passar a mão no dinheiro público, são feitos alguns conchavos. No meu caso, felizmente, eu provei para todo mundo que dá para Araras parar de ter esse ódio. Tô triste, porque infelizmente a gente tem visto por aí, e os grupos políticos, eles não estão preocupados com a cidade, eles estão preocupados em simplesmente estar lá, alçar o poder, e seja lá o que vão fazer com o poder, está na mão de Deus. Muito bem, 12:28 agora. O Vlá está nos assistindo aqui, está mandando um abraço aqui pra gente aqui. Ou será que é o nosso grande artista, o Vlá? Tá sempre ser, lá na Câmara Municipal. Um grande abraço para ele, o Vlá, que está deixando a cidade cada dia mais bonita. Um abração, viu, Vlá? Obrigado aí pelas palavras. Abraço, Vlá. Agora, a gente pega o jornal lá, o Opinião, tem lá a coluna lá do Valentim Viola, tá sempre colocando lá, o Jacovete falou já que não vai ser mais candidato, que não sei o quê, daí você a conversa, aquela coisa toda. Vai continuar contribuindo para a política de Araras? Aliás, antes do senhor entrar nessa questão, a gente falou que o senhor foi aí prefeito, a gente comentou sobre isso, prefeito, vice-prefeito, secretário, foi presidente, vice-presidente da Câmara, e num curto espaço de tempo, né? Porque o senhor está na política num espaço bem curto, aí acho que 10, 11 anos. Então, olha, eu entrei na política em 2008, ó, o 8 aí também, né? Também vem 8. Então, num período... 12 anos. Nós estamos há 11 anos e vai para o terceiro mês, né? Então, ao final do mandato agora serão 12 anos. Realmente, Nilson, nesses 12 anos foram entre as eleições pelo voto popular e as eleições da Câmara, foram 8 eleições, né? E todas a gente acabou saindo vitorioso. É uma coisa espetacular, né? Eu sempre digo e falo para os colegas vereadores, eu nunca subi naquela tribuna para destruir ninguém, para fazer intriga, para formatar, vamos dizer assim, o que é negativo, né? Como a gente infelizmente vê muita gente fazendo. Cada um, né? Cada cabeça a sua sentença. Eu sempre digo, cada um de nós tem o dom de ser capaz de ser feliz. Alguns escolhem não ser feliz. Então, teve uma vez que o senhor levantou um papel lá. Aquilo foi quase que uma brincadeira, né? Aquilo é bom nem falar no rádio, né? É um capítulo bonito do livro, né? Isso. Aquilo foi uma maneira de falar para a pessoa, para de ser malvado assim, né? E eu acabei, né? Foi bom, foi bom. Foi legal. E vai continuar contribuindo? Não, Nilson, eu não tenho essa pretensão, né? Eu já disse aqui, acho que é a 3ª ou 4ª vez. Se você verificar, você não me vê nas redes sociais. Eu me limito a responder para as pessoas que me procuram, eventualmente por e-mail. Eu não faço nenhuma propaganda, eu não contratei nenhum assessor nesse período de 4 anos para fazer a minha parte política, que é normal, os vereadores têm um assessor para promover a sua parte política. Eu não faço isso. Os próprios eventos que eu sou convidado, tem evento todo dia. Eu sempre peço para que vá algum vereador representando a Câmara, faço questão que nem toque no meu nome, porque eu acho, Nilson, que eu já fiz a minha parte, né? Foram 12 anos seguidos, foi um período que eu tenho muita alegria, tive também muitos percalços, né? Como já aqui te falei, e eu acho que a vida tem que ser passada limpo e a gente eleger sucessores, herdeiros no momento oportuno. Acho que, como você falou, eu atingia todos os postos públicos. Vou agora, depois das eleições, apresentar um relatório do que eu fiz, porque quando eu entrei na política, né, eu já disse aqui para você, acho que na última vez que eu tive, que é 2 meses, que a frase que eu entrei na política era assim: Araras, serei seu representante e não de pequenos grupos que usam dinheiro público em benefício próprio. Esse dinheiro bem empregado vai melhorar a qualidade de vida da sua família. O dinheiro público tem dono você. Carlinhos Jacovete, 27 mil. E tinha que falar rápido, né? Porque eu tinha 10 segundos. Então, de tudo isso que eu falei, eu sempre acho assim, o vereador, ele pode trabalhar pelo que ele bem entender, mas eu acho que o mais importante é o vereador trabalhar pelo bom uso do dinheiro público, pela economia ao extremo do que for possível pelo dinheiro público. Isso eu fiz, vou demonstrar em números para as pessoas, para que pelo menos, né, as pessoas que estão à minha volta, que sabem mais um pouquinho, saber. Por quê? Eu vou repetir o que eu falei aqui, assim, é comum a pessoa dizer assim: pô, mas o Zé, aquele Zé lá, o que esse cara fez pela cidade? O cara nunca fez nada pela cidade.
A pessoa nem está sabendo o que está falando. E às vezes a pessoa até não fez. Então é importante que a gente possa demonstrar isso para ver que fecha um ciclo. Aonde eu falei que o dinheiro público tem dono, o dono é você. Demonstrar aonde eu trabalhei e as economias com o dinheiro público que, graças a Deus, eu consegui fazer. E eu sou testemunha disso na Câmara Municipal e também não preciso fazer média nenhuma aqui ao presidente, né? Eu estou falando apenas a verdade, quem quiser comprovar é só ir lá na Câmara Municipal. Aliás, eu que sou o diretor de comunicação lá da Câmara, certa vez eu queria modernizar ali um setor ali de comunicação ali da Câmara. Gastar dinheiro, né? O presidente falou, não é momento, não vão fazer, não é? Enfim, no meu setor, por exemplo, em outrora eram 4 funcionários que tinham lá. Hoje, desde quando eu entrei, diminuí, né? Ficou eu e mais um menino lá, agora que entrou mais uma moça lá recentemente. Quer dizer, no nosso setor a gente diminuiu bastante. Pela economia. E o próprio presidente aqui, eu tenho visto isso. Não, tanto é que o presidente fez um projeto para devolver, né? A qualquer tempo, ao longo do ano, o dinheiro ao executivo, para que a sobra de recursos lá da Câmara, para que o executivo possa utilizar o dinheiro para a benfeitoria da municipalidade, ou seja, para a cidade, porque às vezes, conforme o senhor mesmo falou, às vezes tem lá alguma coisa para pagar lá e o dinheiro fica preso lá na Câmara Municipal sem nenhuma necessidade. Foi a administração do seu Pedro Eliseu e do Jacovete, foi a maior devolução da história. Isso. E o menor gasto da história também. Porque às vezes você pede mais dinheiro, você pode devolver mais, né? E às vezes o munícipe não sabe disso. Não e não sabe tem essa consciência. Fala, o que aquele cara fez? Poxa, e outra, o senhor tem que bater de frente muitas vezes com os próprios funcionários, com os vereadores, né? Não é uma tarefa fácil. Não, e eu era o vereador querido, você sabe disso da Câmara. Quando eu virei presidente, então, nossa, não posso dizer que eu sou odiado, mas está beirando a isso já. Por conta desse sistema de trabalhar, por conta de que tem que saber gerir o dinheiro, tem que saber trabalhar com o dinheiro público, né? Tem que impor as suas ideias e defender esse tipo de tese, independentemente do pensamento das pessoas em que breve, estão lá. Nilcinho, teremos aí já tem a novidade, mas eu quero que isso venha pela Câmara. Nós conseguimos quebrar um esquema de corrupção que havia no Brasil como um todo. E vocês vão saber disso muito em breve, tá bom? Deixa a gente aí, faz um programa específico sobre isso. Muito bem, tá aí. Então, deixando no ar aí o presidente Carlos Alberto Jacovete para os próximos programas aí trazer mais novidades. Perfeito. Bom, chegou ao final de mais uma edição aqui do programa Fala Vereador, como passa rápido, né? Esse bate-papo gostoso, agora 12:35. Obrigado, presidente Carlos Alberto Jacovete, parabéns pelo trabalho como vereador. E que continue contribuindo aí. O senhor falou agora aí que talvez não saiba se vai continuar contribuindo ou não, mas ainda é cedo, acho que as coisas podem mudar. Abraço, presidente. Agradeço, Nilcinho, agradeço a senhora, a mãe de família, o pai de família, você jovem que está me ouvindo. Quero deixar sempre aquela mensagem: tudo que você faz, um dia volta para você. Portanto, façamos sempre o bem. Isso é bíblico, isso é lei da física. Muito boa tarde, obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Carlos Alberto Jacovete, presidente da Câmara Municipal de Araras. Quero dizer que logo mais esse programa estará na íntegra, para quem quiser acompanhar novamente lá no site da Câmara Municipal, também no YouTube, nas redes sociais. E eu quero agradecer também aqui a nossa engenheira de som, Débora Guiral, que trouxe aqui o melhor som para você que está em casa, para você que está acompanhando aqui o programa Fala Vereador. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo aqui um vereador para prestar conta, para falar sobre o Poder Legislativo de Araras. A todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM.